Bom, pessoal, essa videoaula é para estudar os exames contrastados do sistema digestório. Primeira coisa, a gente tem que saber que o sistema digestório tem a função de ingerir o alimento, absorver nutrientes e eliminar o restante de substâncias que não servem para o nosso organismo, para a manutenção do nosso organismo. Então, como que é um sistema que tem um certo grau de complexidade e muitos órgãos envolvidos, a gente vai dividir esse estudo contrastado em 4 exames. O primeiro é o exame da esofagografia, que é um exame específico para estudo do esôfago e da faringe. O segundo exame é a seriografia do esôfago, estômago e duodeno, que é uma série de radiografias dessas três partes anatômicas que eu acabei de citar. E também temos a serografia do intestino delgado. Por fim, temos também o enema baritado, que vai ser o estudo contrastado do intestino grosso. Começando pela esofagografia, a gente já sabe que é um exame contrastado da faringe e do esôfago. A segunda coisa que a gente precisa saber também é que o meio de contraste utilizado nesse exame é o sulfato de bário, e ele vai ser administrado via oral, ou seja, o paciente vai ingerir o meio de contraste pela boca. Caso o paciente tenha alguma suspeita de perfuração em qualquer víscera do sistema digestório, ele não vai poder fazer a utilização do sulfato de bário. Então, nesse caso, se utiliza o meio de contraste iodado. Recapitulando um pouco a anatomia, tanto da faringe quanto do esôfago, vamos observar a imagem da faringe e lembrar um pouquinho do que se trata essa estrutura anatômica. Então, a gente vê aí na imagem que a faringe ela é dividida em 3 porções básicas. A nasofaringe, que é a região da faringe que se comunica com o sistema respiratório. A gente também tem a orofaringe, que é a região onde a faringe se comunica com o sistema digestório, e a laringofaringe. A faringe é uma estrutura muscular em forma de tubo e tem cerca de 12 centímetros e meio de comprimento. Agora temos aí a imagem do esôfago. O esôfago atravessa o pescoço, o tórax e o abdômen e tem 3 porções: cervical, torácica e abdominal. Mas a parte torácica é a parte maior do esôfago, que é um canal muscular, ou seja, um tubo que tem cerca de 25 centímetros de comprimento e o diâmetro geralmente é de 2 centímetros. Ele fica entre a traqueia e a coluna vertebral. Sobre a condução do exame, a gente precisa fazer a anamnese básica de qualquer paciente que vá ser sujeito a um exame contrastado. Então, a gente vai perguntar as medicações de hipertensão ou diabetes, se o paciente toma esse tipo de medicação, se ele tem algum histórico de alergia, se tem alguma a suspeita de, de perfuração na região do sistema gastrointestinal ou se fez alguma cirurgia nessa região gastrointestinal, a gente precisa saber isso, porque caso ele tenha feito uma cirurgia recente nessa região do sistema digestório, ele não pode fazer a administração do sulfato de bário, vai ter que fazer a administração do meio de contraste iodado. Outro ponto também é orientar que o paciente, antes de entrar para o exame, ele precisa é, retirar os artefatos como cordão, brinco e colocar a veste de algodão específica para o exame. E, por fim, perguntar se o paciente fez o jejum de 4 horas, porque para o estudo do esôfago não há um jejum obrigatório, mas é recomendado que se faça um jejum de no mínimo 4 horas, ou seja, nada por via oral durante 4 horas. Bem, para o estudo do esôfago, né, a esofagografia, a gente realiza 3 incidências. A primeira é a incidência P, a segunda é a incidência perfil e a terceira é a incidência PA oblíqua, onde o paciente está posicionado em oblíqua anterior direita. Para todos esses 3 exames da esofagografia, o raio central vai ter uma distância de 1 metro. E a gente vai utilizar, é ideal que utilize um filme de 24 por 30
ou, dependendo da área de colimação, um filme de 35 por 43. Na primeira imagem, a gente pode ver o paciente posicionado para uma incidência AP, onde ele se encontra de maneira ortostática, ou seja, em pé. O queixo, a região do mento, está um pouquinho elevada e a coluna cervical também está ereta. Observem também que o raio central está incidindo perpendicular ao nível da cartilagem tireoide. Nessa segunda imagem, eu tenho a incidência lateral, a incidência perfil, onde o plano coronal do paciente está alinhado com a linha central do buque. A coluna cervical também se mantém ereta e o raio central vai incidir perpendicular no nível da cartilagem tireoide. E nessa última imagem da esofagografia, a gente tem o paciente na posição oblíqua anterior direita. A obliquidade é de 45 graus. O raio central aí, nesse caso, atinge perpendicular cerca de 7 centímetros abaixo da incisura jugular. Bom, pessoal, agora a gente vai falar da serografia do esôfago, do estômago e do duodeno. Essa serografia é uma série de exames onde o paciente vai ter que realizar diversas posições. Basicamente, as posições vão ser realizadas com o paciente deitado sobre a mesa de exames. É bom salientar aqui que nesse tipo de serografia, o paciente precisa ter um jejum de no mínimo 8 horas. E ele não pode ter nenhuma suspeita de perfuração no sistema gastrointestinal ou que não tenha feito nenhuma cirurgia do sistema gastrointestinal recentemente. Então é importante a gente fazer essa anamnese com o paciente, saber se ele fez o jejum, se fez a limpeza intestinal, para poder realizar o exame da melhor maneira possível. Aqui nessa serografia, nessa discussão, eu não vou falar do estudo do esôfago, porque já falamos anteriormente com a esofagografia. Eu já vou partir para o estudo do estômago e do duodeno. A gente tem aqui nessa imagem o estômago, que é dividido em 4 regiões principais. A gente tem a cárdia, que é a região que se comunica com a região esôfago-gástrica. A gente tem o fundo do estômago, que é uma região superior dilatada, que está próxima à cúpula esquerda do músculo diafragmático. Eu tenho o corpo, que é a parte central do estômago, e a região final do estômago, que é a parte pilórica. Essa parte pilórica se comunica já com o intestino delgado, através do duodeno. Falando no duodeno, a gente tem essa imagem aqui mostrando que o duodeno é um tubo de cerca de 25 centímetros em formato de C. Ele é o início do intestino delgado. Ele vai ter a função principal de receber os alimentos que foram parcialmente digeridos pelo estômago e vai continuar o processo digestivo absorvendo certas enzimas e misturando alguns ácidos que foram produzidos no estômago. Para a realização desse exame, a gente precisa fazer a mesma anamnese que é realizada, por exemplo, na esofagografia, então perguntar as medicações, históricos de cirurgia, perguntar se o paciente sofre de algum tipo de alergia. Então é importante a gente perguntar isso, mesmo que o sulfato de bário seja um meio de contraste que não cause reação alérgica, por ser um meio de contraste inerte e que não interaja tanto com o organismo humano. Mas é sempre bom e é importante, obrigatório, fazer esse procedimento de anamnese. Outro ponto importante é que na serografia do esôfago, estômago e duodeno, a gente vai usar um filme de tamanho de 24 por 30 e sempre vai utilizar uma distância foco-filme de 1 metro. Agora vamos partir para as incidências em específico, para ver quais são as incidências que são realizadas. Incidência PA, o paciente ele tem que estar em decúbito ventral e o raio central vai incidir perpendicular 5 centímetros acima da crista ilíaca. Durante a exposição, ele precisa estar em apneia. Agora temos a incidência AP do estômago, onde o paciente se encontra em decúbito dorsal. Nessa incidência, o raio central também incide perpendicular cerca de 5 centímetros acima da crista ilíaca.
Nesse momento de exposição, ele precisa estar em apneia. Na incidência perfil do estômago, o paciente ele precisa estar deitado em decúbito lateral e nessa incidência a gente visualiza bem o espaço retogástrico. É importante que o raio central esteja perpendicular no nível de 5 centímetros acima da cristilica e também vai ser realizada em apneia. Aqui na incidência onde o paciente se encontra na posição oblíqua anterior direita, nessa posição a gente vai evidenciar bem o corpo do estômago e a grande curvatura do estômago. Ele vai estar numa inclinação, o corpo obliquado, entre 40 graus a 70 graus. O raio central incide perpendicular, 5 centímetros acima da cristilica, e a exposição deve ser feita em apneia. Nessa última incidência, é uma incidência na posição oblíqua posterior esquerda, e ela vai evidenciar tanto o estômago quanto o duodeno. O paciente tem que estar em decúbito dorsal, porém com uma obliquidade de 40 a 70 graus. O raio central vai atingir perpendicular 5 centímetros acima da cristilica. No momento da inspiração, da respiração, ela vai ter que ser suspendida quando o técnico for dar a exposição no paciente.